Sejam bem-vindos à nossa aula do Conquistar. Eu sou o professor Daisson Jardim de Biologia. Aproveite, pegue seu caderno, faça todas as anotações, porque o assunto é interessante. Aproveite aí, acompanhe o Semeando nas redes sociais, @Centro de Mídias _AM e Projeto Conquistar Seducam. Vejam aí o assunto da nossa aula no episódio 6, de Biologia, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem gosta de farinha aí? Saibam vocês que quando aquela farinha em casa está acabando, o que vai começar a acontecer entre todos aqueles que gostam de farinha? Então, esse aí é o assunto que nós vamos ver na aula. Veja aí o detalhamento. Relações ecológicas, classificação em harmônicas e desarmônicas, tá? Então, vamos agora acompanhar o desafio da nossa aula. Vejam aí o nosso primeiro desafio e tem uma pergunta para vocês. Como é essa relação? Vocês têm aí 3 imagens, a abelha e uma flor de maracujá, um caminho de formigas e também o cupim de madeira seca, tá? Então vejam aí se é uma relação harmônica ou desarmônica. Fique aí com esse tempo para você refletir, daqui a pouco voltamos com a resposta. Vocês ficaram aí esse tempo refletindo sobre a pergunta do desafio que foi lançado para vocês. Tinha lá uma abelha em flor de maracujá, tinha lá as abelhas pousando nas flores, tinha um caminho de formigas e também tinha o cupim em madeira seca. Lembro a vocês que essas são situações que acontecem no nosso dia a dia. Mas veja aí no vídeo, o que foi lançado para vocês e vamos ver, olha aí, ó. É uma relação harmônica ou desarmônica aí esses 3 exemplos que estão acontecendo no nosso dia a dia. Vamos ver aí a resposta. Veja aí, ó, é uma relação harmônica, Então, são exemplos de relações harmônicas que acontecem no nosso dia a dia. E como é essa relação? Vejam aí. As relações harmônicas, elas são tipos de relações ecológicas que podem beneficiar todos os envolvidos, beneficiar apenas um dos envolvidos e não causar nenhum benefício ou prejuízo para o outro. Ou ainda, vejam aí, beneficiar apenas um dos envolvidos sem prejudicar o outro. Abelhas e plantas angiospermas, lembrando que as plantas angiospermas são aquelas que produzem flores e também os frutos, as sementes ficam dentro dos frutos, são chamadas de plantas angiospermas. Elas estabelecem uma relação de mutualismo, anotem aí esse nome, em que a abelha é beneficiada com néctar, e a planta garante a sua reprodução. Foram aí a resposta dos exemplos que foram apresentados para vocês. Naquele modelinho, igual como no Instagram, você tinha que escolher uma das respostas. E neste caso, a resposta era harmônica, como nós vimos aí. Agora vamos para o nosso conteúdo. Vocês viram aí nessas 3 imagens que foram apresentadas nesse primeiro desafio, uma abelha em flor de maracujá, e saibam, já vou falar para vocês, saibam que na biologia, desde as ciências, lá no ensino fundamental que vocês estudaram e agora aqui na biologia,
São muitos termos, muitos conceitos e por isso eu quero deixar fortemente para vocês, né, que vocês, a recomendação de que vocês anotem no seu caderno, anotem esses termos, anotem esses conceitos que nós estamos vendo aqui na aula, para que depois vocês possam pesquisar melhor e fixar o conteúdo. A biologia tem disso, de nós relermos os conteúdos para fixar. E vocês aí, eu estava dizendo que na primeira imagem tem uma abelha em flor de maracujá, tem aí um caminho de formiga também e os cupins aí em madeira. Quem ainda não viu isso no nosso dia a dia, lá no fundo do quintal, lá na roça, enfim, onde você mora, no seu quarto acontecendo, naquela madeira do guarda-roupa, do roupeiro? Isso são situações, relações ecológicas, né, melhor dizendo, que acontecem no nosso dia a dia. E vejam aí que neste tipo de relação, os indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos, tá? Quero deixar isso também bem caracterizado aí para vocês, que eles vivem juntos, mas sem união física, e apresentam uma divisão de trabalhos entre eles. Então, aí, tanto no caso das abelhas, como das formigas e dos cupins, eles vivem uma relação aí íntima de trabalho, com uma divisão, cada um dos indivíduos executando um conjunto de tarefas. E eles todos é que vai fazer com que aquela relação entre todos esses indivíduos aconteçam da melhor forma possível. Tal tipo de relação traz benefícios a todos os envolvidos, como eu estava dizendo para vocês, sendo classificadas como relação harmônicas, né? Então, são aquelas relações em que todos os indivíduos eles têm benefícios entre si. São exemplos as sociedades das abelhas, das formigas e dos cupins. A primeira dessas relações que eu expliquei foi aí a das abelhas em flor de maracujá. Mas saibam, todas as plantas que possuem flores, elas precisam de um inseto, por exemplo, um polinizador neste caso. É claro que podem ter outros tipos de situações que vão polinizar aquelas flores. Nos exemplos que nós estamos apresentando aí da abelha, tá? São insetos em que eles polinizam aquela flor e aí tanto elas estão em busca do néctar, né? E também vão transportar esse pólen para outras flores e depois é que vem o fruto de maracujá para a gente ir lá colher e fazer aquele suco gostoso de maracujá, tá bom? Então agora nós temos aí uma relação harmônica também, que é o caminho de formigas. Quem ainda não viu o caminho de formiga passando aí pelo quintal de casa, né? Lá na roça, enfim, e quem já viu também elas com folhas, né? Transportando folhas aí, né? Cortaram lá da planta e estão transportando. Então, essa daí é um conjunto de indivíduos que possuem essa tarefa, né? Para que eles possam levar lá para o formigueiro e assim vão servir, essas folhas vão servir de alimentos. Mas elas estão executando uma tarefa que vai beneficiar a todos os envolvidos, né, naquela relação do formigueiro. É um tipo de relação harmônica. E também aí o cupim na madeira seca, né? Vocês já devem ter visto cupins nas árvores, em árvores na floresta. Vocês já devem ter visto os cupinzeiros lá no chão, né, naquele solo, aquela casa de cupim, né? No solo. Vocês já devem ter visto também cupim aí no seu roupeiro, numa madeira, né, que estava ali apodrecendo, entrando em decomposição no quintal, mas lá podia estar também uma casa de cupim. Então, são insetos também que eles têm uma relação de dependência entre si, eles também têm divisão de tarefas e essa divisão de tarefas em todos esses exemplos das abelhas, das formigas e dos cupins é que vai fazer com que tenha digamos assim, um sucesso dessas relações harmônicas, né, entre estes indivíduos.
tá bom? Então, vocês anotaram aí no seu caderno todos os termos, todos os conceitos, né? Viram aí a importância que eles têm para o ambiente, tá? E estude para que você possa fixar aí esse conteúdo, tá bom? Então, vamos agora para o nosso segundo desafio. Vejam aí o nosso segundo desafio e eu tenho uma pergunta para vocês aí, ó. Como é essa relação? Então vocês estão vendo aí, como eu já disse, né, igual aquelas perguntas de Instagram, né? Você tem uma planta, né, que é uma bromélia em tronco de árvore, tá bom? E aí você tem a opção para responder harmônica ou desarmônica. Então fique aí esse tempinho refletindo nessa pergunta e daqui a pouco voltamos. Retornamos aí, né? Vocês ficaram esse tempo refletindo como é essa relação. E aí saibam vocês que é necessário você aí anotar no seu caderno as informações, anotar os termos, anotar os conceitos, para que depois você possa revisar, né? Então vamos ver aí no VT, né, como é que é essa relação dessa planta que é uma bromélia, né, numa árvore. Vejam aí que é uma relação harmônica ou desarmônica. Vamos ver a resposta. Olha aí, é uma relação harmônica também, né? Então vocês têm aí em casa, né, ou no jardim, ou encontrar em algum um parque, ou numa floresta, vocês têm várias plantas que vivem aí sobre outras árvores, né? Em casa também nós podemos ter em árvores no quintal, podem ter bromélias, podem ter orquídeas, que são plantas que vivem sobre outras árvores. E ali também tem uma relação que é harmônica. Veja aí como essa relação, na resposta do nosso desafio 2, né? É uma relação harmônica também, tá? Então, quero enfatizar para vocês que a área da biologia que estuda essas relações, ela é chamada de ecologia, tá? Ela é chamada de ecologia. Então, já anotem aí, ó. A ecologia é a área da biologia que estuda, né, as relações entre os seres vivos com os vários ambientes em que nós temos aí na nossa região ou no Brasil. E neste caso, aqui que nós estamos falando, é o inquilinismo. Esse inquilinismo é o termo, anotem aí no seu caderno, é o termo que é adotado para representar esse tipo de relação harmônica, tá? Que indica, né, uma relação harmônica entre essas espécies de plantas. No caso, nós temos exemplos aqui de uma orquídea sobre um galho de árvore também. Quem já viu orquídea aí, né, na floresta? Quem já viu orquídea em uma loja de plantas? Quem tem orquídeas em casa? Elas precisam de um suporte para sobreviver, né? É um apoio, que são as árvores ali, no caso na floresta, acontecem nas árvores para sobreviver. E quem já viu aí as bromélias, né? As bromélias também são plantas muito bonitas, tem essas folhas em forma de roseta, né? Elas vão fazendo um espiral entre elas e elas também são encontradas na nossa floresta amazônica, na floresta Mata Atlântica, em vários biomas pelo Brasil. Também em casas que vendem plantas para jardinagem, plantas de decoração de interiores, elas são muito utilizadas. E quem tem em casa aí também, né? Então, são tipos de plantas em que o termo inquilinismo
é derivado do latim inquilinos. Então, essas plantas, elas utilizam uma outra planta, né, que tem até aqui o significado, ó, como locatário ou arrendatário, ou seja, ela está utilizando uma outra planta como apoio, tá bom? Por sua vez, essa expressão, ela provém do termo colere, ou seja, morar. São plantas que moram apoiadas em outras plantas. Elas são muito vistosas, elas são muito utilizadas na decoração de jardins, de decoração de interiores de casas, de apartamentos, né? Que você tem aquelas plantas para lhe causar aquele prazer de observá-las, o quanto elas são bonitas. Então, quero dizer para vocês aí que todos os termos da biologia em que nós achamos que não vamos utilizar no nosso dia a dia são termos importantes. Saibam vocês que são termos que eles acontecem lá ao nosso redor e que por isso é importante nós termos eles em mente, fixá-los, né, esses termos e os conceitos para que você possa então lembrar lá na hora que você for fazer um concurso, uma prova do Enem, uma avaliação em que esteja representado os assuntos da biologia. Tá? Vamos ver agora aí, ó, que de toda forma é usado para designar aqueles indivíduos, né, que residem, olha só aqui, ó, numa moradia que não lhes pertencem. Então, neste caso dos exemplos da orquídea e da bromélia, né, tá aqui elas novamente, elas estão utilizando aquela planta para residir, né? E que não pertence a elas, é um outro indivíduo, por isso é um tipo de relação harmônica. Elas não estão causando nenhum prejuízo àquela planta de apoio, tá bom? Elas apenas estão utilizando como suporte. Vamos ver aqui, ó. Esse tipo de interação possui a maior parte dos seus exemplos no universo da botânica. Então, nós temos aí que a botânica, olha, um outro termo aqui, como eu falei para vocês, é a área da biologia que estuda todas as plantas, tá bom? Então, é a botânica que traz a maior parte desses exemplos das relações do inquilinismo, que é um tipo de relação harmônica. É muito comum em uma espécie vegetal de maior porte servir de apoio para plantas, né, para uma outra espécie, ó, servir de apoio, tá? Que é a palavra, ó. Em outra de menor porte para obtenção de luz, tá? Ela serve para apoiar outra planta para obtenção de luz. E aqui nós temos as finalidades, que são elas ficam lá apoiadas próximo da copa das árvores para obter mais luz, elas ficam ali apoiadas como um abrigo, como uma forma de proteção dessas plantas, né? Porque elas estão sempre em um ambiente mais alto, por exemplo, e saibam vocês que elas estão em busca de nutrientes, tá bom? Então aí, esses nutrientes, eles são encontrados ali naquela decomposição das folhas das árvores. Nessa interação, uma espécie vive sobre outra ou no interior de outra. Olha lá, é uma relação harmônica porque ela não causa prejuízos, tá? Nesse caso do epifitismo, como vocês estão vendo aí, né, é um tipo de inquilinismo. O epifitismo representa uma relação entre plantas de portes distintos para a obtenção de luz e nutrientes. E esses nutrientes, eles são retidos nos receptáculos foliares, né? Seja nas bromélias, ou simplesmente são absorvidos pelas raízes das orquídeas. Então, esse daí, olha que interessante esse assunto, não é? Das relações de inquilinismo, que é um tipo de relação harmônica. Então, vamos agora para o nosso terceiro desafio. Temos aí o nosso terceiro desafio com a seguinte pergunta, né? Novamente, como é essa relação? E agora vocês estão vendo aí, ó, um besouro
e um pseudo-escorpião. Vocês estão vendo lá na patinha dele, lá do besouro, um pseudo-escorpião? É uma relação harmônica ou desarmônica? Fiquem aí um tempinho refletindo aí sobre essa pergunta. Vocês ficaram aí esse tempinho, né, refletindo sobre essa relação aí que foi apresentada para vocês do besouro, né, e do pseudo-escorpião. Olha aí que interessante esse termo pseudo-escorpião. Já é um nome pseudo que é falso, né, que não é verdadeiro. Mas vamos ver aí essa relação, se ela é harmônica ou desarmônica, né, do besouro e do pseudo-escorpião. Vamos ver a resposta. É uma relação harmônica também. Vocês já perceberam que nós estamos dando exemplos de relações harmônicas, né? E aí nós vamos falar um pouco mais sobre como essa relação harmônica, né, já é um tipo de forésia, tá bom? Neste caso aí, é um tipo de relação harmônica que é denominada forésia, ó, mais um termo para você anotar aí no seu caderno, né? Eu sempre estou dizendo para vocês, anote esses termos, procure depois os conceitos deles para você fixar o conteúdo. A biologia é feita de um conjunto de termos que é necessário nós sempre estarmos revisando, né? Para que lá naquela avaliação, lá no Enem ou qualquer outro concurso em que seja cobrado assuntos de biologia, é importante você ter em mente, não é decorar, é entender o significado. Neste caso aqui é uma forésia, né? É uma relação harmônica onde uma espécie, presta atenção aqui, ó, se adere à outra, tá? E ela é transportada, olha aqui, ó, para outro local. Então, vou deixar aqui na tela, olha só o que nós estamos aqui enfatizando, que é, no caso da forésia, uma espécie se adere à outra para ser transportada, tá bom? Sendo assim, da mesma forma que o inquilinismo, a forésia é um tipo específico de comensalismo. Outro termo para você anotar aí, ó, comensalismo. A diferença principal entre a forésia e o inquilinismo, então nós já estamos aqui que você tem que fixar o que é a diferença entre forésia e inquilinismo, que no caso é a questão da locomoção, tá bom? No caso da forésia, está relacionado à locomoção, pois a espécie forética é transportada por outra espécie, né? E nós temos aqui, ó, já um exemplo de um inseto numa abelha, nesse caso. Ela é transportada por outra espécie até um ambiente mais favorável para o seu desenvolvimento ou colonização, no caso, reprodução, ocupar aquele espaço com outros indivíduos. A forésia muitas vezes é confundida com o comensalismo ou com o inquilinismo, mas eles não são sinônimos. Olha aqui um termo, ó. O que é sinônimo? É quando tem questão de significados parecidos, né? Nomes diferentes para o mesmo significado. E aqui está dizendo que eles não são sinônimos. Então vamos lá relembrar aqui nessas observações. Ó, o comensalismo é uma relação entre indivíduos em busca de alimento, tá bom? Então, lembrando vocês, anotem aí, o comensalismo está relacionado a uma relação harmônica entre indivíduos em busca de alimentos. O inquilinismo, ele já é uma relação harmônica entre indivíduos que estão em busca de suporte, de proteção, de apoio, tá bom? E a forésia, nesse caso, é uma relação de inquilinismo
Desculpa, é uma relação harmônica em que o indivíduo está em busca de transporte, o inquilinismo, suporte e proteção, e no caso da forésia, a relação entre esses indivíduos é em busca de transporte, tá bom? Vamos para o último conteúdo. Nós temos aí forésia nos animais, né? E como exemplos, né, tem os pseudos escorpiões. E isso é interessante nós vermos que ocorrem na natureza esses pseudo-escorpiões, que eles têm tipo essas quelíceras aí, mas eles não têm a estrutura, a anatomia do seu corpo como um escorpião verdadeiro. É só denominado, neste caso, de pseudo-escorpiões, que eles se prenderam a artrópodes, né, que são insetos, né, que geralmente esses artrópodes, por eles voarem, por eles necessitarem se deslocar de um ambiente para o outro, então eles se aderem a esses artrópodes para que eles possam aproveitar-se desse voo para o seu deslocamento para outro local. É isso que caracteriza aí a forésia, tá? Para se locomoverem de um local para o outro. Vejam aí que temos mais exemplos, olha. Alguns ácaros e carrapatos, né, são outros exemplos, neste caso de forésia, tá bom? Eles se prendem em pernas de insetos para serem transportados. Lembrando vocês que nós estamos agora aqui falando, neste caso, de forésia, né, detalhando um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse conteúdo, e que você deve aí ter já anotado no seu caderno, né, para poder relembrar depois, tá bom? Temos também exemplos de sementes, né? São outros exemplos de espécies, no caso uma espécie vegetal, né, que se prendem no pelo ou penas de animais, tá? Sofrendo assim uma dispersão para outros locais. Temos aqui duas imagens para representar aí os exemplos que eu comentei para vocês, né? O carrapato estrela, também chamado de micuim, e em algumas regiões são chamados de mucuim. Onde você está no Brasil, aí, né, na Amazônia, eles podem ser chamados de mucuim, em outras partes do Brasil de micuim. Então, são carrapatos em que eles se aderem ao corpo de outros animais, em pernas de insetos, né, para serem transportados de um lugar para o outro. E também, quem não lembra de quando criança, possivelmente tenha tido aquela coceirinha em partes do corpo que são mais aquecidas, pela presença de mucuins lá aderidos na pele. O outro exemplo é uma espécie de planta, que é o chamado carrapicho. Quem teve aí carrapicho preso no sapato, na barra da calça, né? Que você então estava transportando para até a sua casa, por exemplo. Mas o princípio é o mesmo, de transporte, tá bom? Então vamos agora para as nossas considerações finais. Chegamos ao final da nossa aula, você anotou tudo desse assunto interessante, mas agora pegue seu celular e vamos fazer uma selfie. E nos acompanhe nas redes sociais do CEMEAN, @Centro de Mídias _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducan. Até a próxima!